Eu lembro, ô Fábio, até do seu treinamento lá, que foi uma coisa que realmente me chamou muita atenção. Que muitas vezes a gente pensa, né, que a nossa comunicação está sendo muito clara e muito objetiva. E às vezes não é, né? Às vezes você está passando um Uhum, negócio que está extremamente vago e que na tua cabeça aquilo está muito bem resolvido, mas a pessoa que está recebendo a informação, seja um e-mail, seja, enfim, um documento, pode entender uma coisa bem diferente, né? Então, de repente, uhum. as pessoas também se julgam muito objetivas, né? Muito claras na sua comunicação, quando na verdade não é exatamente assim, né? E aí o que acontece? Às vezes, né, eu acredito que eu estou falando tudo, né, e eu não estou falando nada, né? Muitas das vezes porque eu desconsidero totalmente o perfil daquela pessoa que está recebendo a informação, né? E aí eu não estou nem levantando a questão, né, de ser mais ou menos capacitado, mas também sobre o olhar, né, e sobre olhar sobre o negócio, né? Para eu me comunicar com gestores, né? Normalmente eu vou usar termos e vou usar elementos que são que estão presentes no nosso cotidiano. Né? Então, e aí, se eu vou conversar com o operacional, determinados termos, determinados contextos, eles precisam ser mais detalhados, porque foge daquela realidade daquele indivíduo. Né? E também a questão e aí a gente pensar em caráter cada vez, né, das organizações como espaços que ocupam diferentes espaços, principalmente num país como o nosso, né? E eu estou pensando numa empresa que tem uma sede no Rio e vai ter filiais em diferentes estados, Sim. diferentes cidades. Se a gente não alinhar o nosso discurso, as coisas não vão acontecer, né? Principalmente da questão do regional, né? Determinados termos, né, que a gente acredita que a gente está sendo muito delicado, isso, né, isso vai gerar certos desconfortos. E muitas das vezes a gente perde a nossa equipe, né, ou perde, né, a sintonia ou, né, a parceria com os nossos colaboradores simplesmente porque a gente, em determinado momento, a gente achou que estava falando algo que todo mundo entendia, mas para aquela pessoa bateu diferente. Tem uma palavra que eu não uso nunca mais, né, que é Qual? questionamento, eu não uso mais, né, porque eu estava numa vez num trabalho e aí a pessoa me fez uma série de perguntas, né? E eu falei, segue aqui os seus questionamentos. Né? E aí, pô, era a pessoa do interior de uma cidade lá no Nordeste, ela entendeu aquele questionamento, aquele liderado entendeu aquele questionamento como se fosse uma bronca, como se eu estivesse dizendo para ele, ó, você está me afrontando, você está, né, me colocando na parede. E aí, Caramba! porque, tipo assim, não, eu não estou questionando nada, eu não tô contradizendo aquilo que você está apresentando para mim, não estou confrontando, eu simplesmente fiz uma série de perguntas. Eu falei, cara, a gente precisa ter muito cuidado na forma com que a gente fala, né, e com a linguagem que a gente usa. E a gente que é professor sabe disso, né? Sim. Eu dei aula há muitos anos na educação básica. A linguagem da educação com os meus alunos na educação básica era totalmente diferente dos meus alunos no ensino superior, que é totalmente diferente dos alunos na pós-graduação, porque cada público é um público, né? Você falando, Fábio, eu lembrei de alguns desafios, já tive que lidar em vários momentos assim com pessoal de TI, né, gestores de TI ou técnicos em determinada linguagem de programação. E isso é engraçado também, não é exatamente uma questão de regionalismo, mas o pessoal de TI costuma ser muito literal, né? Então Uhum. isso, às vezes eu tinha que ficar atuando como tradutor do camarada de TI para o dono da empresa, e se deixasse os dois conversarem sem aquela tradução simultânea, a coisa não terminava bem. Porque Não. um entendia uma coisa, outro entendia outra, então era bem complicado, assim. E aí a gente, como líder, a gente também funciona, né? Você está falando dessa mediação, e aí eu pensei, me veio à cabeça que, como líder, a gente também tem esse papel de mediador, né? Porque a gente tem que levar aquela informação da autogestão,
né? Aquela comunicação que a autogestão está trazendo, e você precisa traduzir ela da melhor forma possível para que ela Sim. chegue nos liderados, nas nossas equipes, né? Sem nenhum tipo de ruído, né? Porque é isso. Né? E é nosso, né? Cada vez que a entonação que a gente dá, quando a gente conta uma história, aquela máxima, né? Que cada vez que você conta um conto, aumenta um ponto, né? Isso acontece, né? Então a gente precisa ser mediador desse processo o tempo todo. Você vai numa inovação incremental ali, cada vez que você conta a história, você adiciona mais um Isso, detalhe, né. mais um detalhe que você esqueceu, ou que você acha que faz É, parte, acha que né? aconteceu, né, na verdade teu cérebro tá te Isso. enganando. Ô É. Fábio, fala um pouquinho dos estilos de liderança, porque você na tua última resposta falou assim: "Ah, isso depende muito também do